Olá, eu sou André Pascoal, estou de volta aqui para o nosso terceiro episódio do Maníaco da Castelo, aqui com o nosso colega Eduardo Querubim, que está dando um show aqui para a gente particular aqui. Particular não, né? Para o público, né? Que vai para o público todo. E a gente tratou aqui desse caso, o Eduardo mostrou aqui a complexidade de todo esse caso, um caso de crime de estupro e roubo, de vários crimes praticados em série, que foi identificada a autoria de uma pessoa, reconhecimentos ratificados em juízo, apelações negadas, percurso, uma revisão criminal negada, um percurso longuíssimo percorrido em todo esse processo até que chega a questão do material genético que demonstra em 5 processos que essa pessoa é inocente, e o Eduardo ele vai atrás da defensoria porque nós não temos legitimidade para entrar com revisão criminal, ele vai atrás da OAB e ele não consegue também o resultado que ele esperava, ele vai também atrás da execução penal do réu, do Carlos Edmilson, e aí entra em cena o Innocence Project. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Parece coisa de filme, hein? Innocence Project, tô lembrando daquele Prison Break, você lembra? Sim. Né? Então, mas vamos lá, vamos contar que, brincadeiras à parte, o caso é muito sério e vamos contar o que aconteceu. Bom, André, vou dar boas-vindas de novo, né, para os nossos colegas que vierem nos assistir agora, já nesse terceiro bloco, né? E vou iniciar falando, já que você lembrou de uma série, eu vou falar sobre uma. O Innocence Project é mencionado expressamente numa série jurídica fantástica. Dá licença claro. Aos parênteses para indicar a série aqui, né? Making a Murder. Tem na Netflix, eu acho que ainda tá lá. Making a Murder, fantástica a série, e o Innocence Project atua nesse caso. Mas vamos lá. Eu tava na promotoria com essa angústia nessa época que alguém assumisse esse caso, mas eu sabia que era algo sobre o que se precisaria debruçar significativamente. Porque uma coisa seria reverter alguns casos com DNA negando. Isso era promissor que se conseguisse. Mas isso só havia de 5 casos, e não de outros tantos como ele tinha de condenações. E, portanto, eu sabia que a gente ia ter dificuldade. Isso me preocupava, me atormentava. Porque eu sabia, naqueles alguns dias que eu fiquei com esse material na mão, eu fiquei tentando como é que eu ia fazer isso. Agora, tem uma coisa, André. Eu também, por outro lado, vejo o seguinte, isso não é um caso que eu vá levar para a imprensa, até porque eu sou um promotor de justiça, eu reclamo muito do sensacionalismo dado no momento original, vou causar o sensacionalismo agora. Você não vai usar do mesmo artifício. Eu não vou usar desse artifício. E outra coisa, eu sou um operador do direito, se eu não conseguir alguma coisa aqui, eu precisar da mídia para chamar a atenção de um ponto, o sistema está falido, não é possível que eu, promotor, não consiga, né? E aconteceu de, na mesma época, por coincidência, para quem tiver fé aí vai entender que é a mão divina operando, né, orquestrando. Eu havia atuado fazia pouco tempo num outro caso de crime sexual, muito triste, em Barueri, numa escola em que as crianças vitimadas eram 3 crianças vitimadas entre 3 e 4 anos. E este caso deu condenação e deu muita mídia, deu fantástico, havia uma negativa também de autoria, uma discussão sobre a prova toda tal. Esse Innocence Project, que é um projeto norte-americano e criado aqui no Grupo do Brasil, eles são vinculados com a Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, que atua, capitaneados ali pela doutora Dora Cavalcante, doutora Flávia Raal e outros advogados, Rafael Tuckerman, enfim. Eles vieram me procurar na promotoria para falar sobre esse caso do crime sexual da escola lá, que eles pretendiam analisaram, receberam carta daquele preso, acreditam que ele é inocente, queriam fazer uma análise do caso, que eles trabalham com isso, apresentaram o projeto para mim, mostraram como eles atuavam, eu vi o padrão de excelência, a seriedade com que é feito aquele trabalho, é um trabalho pro bono, né? E eu falei, não, eles queriam saber como tinha sido aquele processo, eu contei para eles me entrevistaram, eles queriam fazer a justificação criminal sobre aquele processo, falei, tudo bem. Ao final da nossa reunião, e vendo a seriedade com que se aplicavam, a excelência evidente do trabalho, da qualidade do trabalho e da estrutura que eles tinham para aquele trabalho, de revisão de condenações, eu perguntei, como um caso chega a vocês e como vocês escolhem um caso? Eu falei, nós recebemos normalmente cartas dos presos e das famílias dos presos e condenados, né, que estão cumprindo pena. E nós analisamos os casos para ver quais a gente acha que tem potencial, que são fruto de condenação equivocada, ilegal, enfim. Aí eu falei, né, com muita humildade, falei, e eu,
promotor, posso apresentar um caso para vocês? Elas me olharam assim com estranhamento, mas foram absolutamente solícitas. Falei, claro, doutor, isso nunca aconteceu, mas a gente pode, falando com as advogadas. Eu acho que nunca mais aconteceu também. Eu falei, olha, expliquei, André, mais ou menos aquilo que nós tratamos no bloco 1 e 2 aqui, eu expliquei para elas. Elas falaram, não, doutor, o projeto existe para casos desse tipo. Eu falei, elas falaram, o que a gente tem de material sobre isso? Eu falei, olha, tá tudo arquivado, eram autos físicos, como eu disse, né, André? Estavam todos arquivados no arquivo de Jundiaí. Lembra aquele arquivo de Jundiaí, quando tudo fica definitivo? O arquivo de Jundiaí. Eu falei assim, não, eu vou fazer a solicitação e de desarquivamento, e vem todos para a promotoria, e eu entrego para vocês analisarem esses casos. E fiz isso. E em pouco tempo vieram, era até ágil isso, veio, contatei, elas prontamente foram lá, pegaram o expediente, tiraram cópia, enfim, analisaram tudo. E vieram para mim e falaram, doutor, é evidente, é aquilo, tá errado isso, tudo. E aí já olhando, né, com o viés defensivo de quem atua nessa linha de defesa, de reversão de condenações, elas falaram, o nosso caso, o Carlos Edmilson foi feito para nós, a história judicial dele foi feita para nós. E nós temos como reverter. Nós queremos tentar fazer algumas provas de álibi, que ele falou que trabalhou até com carteira assinada naquela época. Em alguns casos, talvez eles estivessem em horário de trabalho. Elas queriam prova de álibi, e essa prova de álibi era um horário de registro de entrada e saída nos condomínios de Alphaville, André. Que se registra isso lá. Mesmo que seja coisa antiga, talvez ainda houvesse esse registro lá. Era coisa de quase 10 anos atrás. Eu falei, não, pois não. O Ministério Público tem poder requisitório, eu vou requisitar isso, né? A nossa lei orgânica permite isso, eu fiz todas as requisições. E elas falaram também, a gente quer esses casos de perícia, queriam que aprimorasse algumas perícias e tal. O Ministério Público fez requisição de tudo. Algumas fui eu mesmo que fiz ali na promotoria, outras porque os processos correram na minha promotoria, na minha comarca, né? Um outro caso, eu acho que elas pediram, a doutora Dani Fávaro, que era, nossa colega Dani Fávaro, que era da época coordenadora do Calcrim, conseguiu operar aqui por cima mesmo para fazer essa solicitação, interveio com a Polícia Científica e conseguiu fazer essas perícias. Enfim, elas conseguiram montar o caso, o projeto conseguiu montar o caso para defender o Carlos Edmilson, reverter as condenações. E aí, eu estava comentando com vocês aqui no intervalo nosso, né, como é comovente o caso. Disseram para mim que quando elas foram ao presídio procurar pelo Carlos Edmilson e se apresentar dizendo que elas eram do projeto Inocência, que revertia condenações, que elas tinham sido encaminhadas lá, o caso dele tinha sido apresentado pelo promotor, um dos que atuou nos processos dele e tal, e o Carlos Edmilson nesse momento, a princípio, não teria acreditado. Ele já tinha desistido da vida, achava que ele era um desgraçado e que... eu imagino, André, de certa forma, que a pessoa acho que pensa que ela vive num universo paralelo, né? Talvez aquilo não seja verdade, né? Ou talvez aquela história, eu estou vivendo um pesadelo. Talvez ele não acreditava isso. Então elas parecem que tiveram que fazer 2 contatos com ele e com a mãe para que eles entendessem e aceitassem que elas queriam ajudá-lo. Quanto de pena foi o total? Ao todo, André, algumas reportagens colocam 170 anos, mas o projeto diz que os casos que ficaram para o projeto são 137 anos de condenações. Porque havia latrocínio tentado, né, André, em alguns casos, roubo e estupro no outro. As penas eram tudo 12, 15, 20, esse tipo, 25, esse tipo de pena. Aí, o projeto fez a seguinte estratégia. Vamos pegar... E aí é legal aqui para falar com os advogados, naturalmente, e com os promotores, para ver como que eles... uma equipe tão competente, né, cuidou disso. Eu vou destacar aqui com quem eu tive contato direto, com a Sua Excelência a doutora Flávia Raal, e a doutora Gabriela Seton Lopes de Souza, foi quem atuou direto comigo, mas o projeto envolve muitos outros, cerca de 20 profissionais envolvidos para cuidar desse caso todo. Eles pegaram os casos em que havia DNA, certo? Negando, e o reconhecimento era muito ruim. Tinha sido mal feito, mal documentado na polícia, não tinha descrição da vítima e tal. E talvez aqueles que em juízo a vítima não tinha conseguido ratificar porque não tinha conseguido olhar na janela, alguma coisa. Eles pegaram 2 desses casos e tentaram habeas corpus direto no STJ, dizendo, olha, a condenação no Tribunal de São Paulo está equivocada porque veio tal. O STJ pegou os casos e analisou e falou o seguinte, olha, isso aqui não é caso de HC, isso aqui teria que ser uma revisão criminal. No entanto, como é evidente a ilegalidade da condenação, estou vendo aqui, concedo a ordem de ofício. Então ele nega conhecimento ao habeas corpus, mas ele concede a ordem de ofício. Um juridiquês aqui, um instantinho de juridiquês pra gente, mas não tem importância. O que importa é que o STJ falou, essas 2 condenações caíram. Eles pegaram outros 3 casos. Lembra que o DNA tínhamos em 5, né? Então eles pegaram 2 casos, reverteram no STJ. Pegaram mais 3 casos e fizeram revisão criminal. Importante destacar, André,
que, novamente, cumprindo, né, o nosso papel de fiscal da legalidade, o Ministério Público deu parecer favorável pela reversão das condenações em todos os casos. Quando o Ministério Público atuou pela Subprocuradoria-Geral da República em Brasília, no STJ, e também quando atuou aqui perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a nossa Procuradoria de Justiça do Ministério Público atuou, deu parecer favorável, que foi até reproduzido. Você até mencionou a da Paula Lamenza, né? A doutora Paula Castanheira Lamenza, exatamente, deu um parecer que foi reproduzido num dos acórdãos de revisão criminal. Então, finalmente, o Carlos Edmilson estava livre de 5 das condenações. Mas essas 5 eram a parte mais fácil, porque nelas tinha DNA, né? E como é que a gente ia reverter as outras condenações? Aquelas outras em que havia os mesmos reconhecimentos, mas não havia coleta de material de DNA que pudesse ser confrontado para negar. E foi nisso que o trabalho admirável do Innocence Project levou a uma estratégia de elaborar o seguinte. E eles conseguiram construir essa tese no STJ. Eles diziam, o que se condenou foi, em vários processos, foi um maníaco sexual em série, que cometeu crimes de mesmo modo de execução, e de fato era mesmo modo de execução. E tanto era assim, que você lembra que daqueles 5 DNAs que deram negativo do Carlos Edmilson, 4 eram do mesmo criminoso sexual, né? Então, quer dizer, era um criminoso sexual em série, de fato. Só que agora os DNAs provam que esse criminoso sexual em série não era o Carlos Edmilson. Porque ele não foi, pelo menos nesses 5 casos, a pessoa que sequencialmente praticou aqueles crimes. E nesses casos em que nós temos DNA que prova que não foi ele, prova inequivocamente que não foi ele, o restante da prova é idêntico ao de todos os demais casos em que não há DNA confirmando, não há negando, mas também não há confirmando que é ele. O que é? Um reconhecimento precário, originado de um show-up que induz e que depois apenas foi ratificado. Com essa tese, o Innocence Project conseguiu sucesso perante o STJ, que acolheu num HC e depois aplicou efeito extensivo para os demais HCs, dizendo, não cabe efeito extensivo aqui, mas eu vou conceder ordem de ofício para aplicar para todas as outras condenações, visto que todas têm o mesmo core, né? A mesma estrutura. Elas se robusteceram ciclicamente. Então, se ciclicamente elas se robusteceram, e dentre algumas integrantes do ciclo, algumas várias, não poucas, integrantes do ciclo, nós temos algumas contaminadas, a contaminação foi no conteúdo total. O Carlos Edmilson não é esse criminoso sexual em série. E uma coisa importante que nós precisamos dizer, o Ministério Público cuidou de promover a responsabilidade criminal daquele homem reconhecido, identificado nos exames de DNA. Então ele foi reconhecido em 4 casos, ele já era um criminoso sexual com outros casos, foi condenado por vários desses, já estava, e quando esses casos foram reabertos aí para acusá-lo, ele já estava cumprindo pena por crimes sexuais até, né? Essa outra pessoa. Essa pessoa, desses 4 casos, André, o Ministério Público pôde promover a responsabilidade penal dele em 2 dos casos, e explico por que apenas em 2. Porque nos outros 2, pela data do fato, nós vimos ele era menor de 18 anos quando dos fatos. Então ele estuprou algumas moças quando ele estava no limiar da maioridade, ele tinha 17 anos. Aí esses começa a praticar crime já maior de idade. Perfeito, já emendou na maioridade para crimes da mesma linha. Eram roubos com estupros. Aí ele está cumprindo pena, não tem sentido ele cumprir medida só a lei nem permite mais depois dos 21 anos que cumpra, né? Então, enfim. Mas essa pessoa... Mas entre 18 e 21 ainda assim. Essa pessoa foi processada e foi condenada, e eu tenho que dar um destaque aqui para a ação muito responsável e respeitosa dos juízos, dos magistrados, né, que titularizavam os juízos pelos quais correram essas ações contra esse réu. Por quê? Contra esse réu identificado no DNA. Obviamente, as vítimas foram reouvidas, né? Porque elas tiveram que ser ouvidas agora no processo daquele cujo DNA foi, de fato, reconhecido. E eram vítimas que haviam dito anteriormente, reconheço inequivocamente, reconheci na polícia, reconheci em juízo, enfim. E esse juiz foi um cuidado pessoal meu, eu atuei num desses processos, mas eu vi que foi um cuidado pessoal dos promotores e dos juízes que atuaram nesse caso, de ter muito cuidado com a vítima. Porque eu te digo, André, e não tenho a menor dúvida sobre isso, a condenação injusta, inadequada, indevida, é uma tragédia também para a vítima que fez o reconhecimento. Claro. Porque, a um mesmo tempo, ela se sente protagonista de uma injustiça e se sente desamparada porque o seu criminoso real ficou impune. Talvez para ela seja até mais doloroso ou tão doloroso quanto pro réu inocente que foi reconhecido e condenado.
E isso foi tratado com muita sensibilidade, com muito respeito. Eu tive muito cuidado e perguntei para ela, falei assim, olha, no outro foi reconhecido e tal. Ela falou assim, olha, foi reconhecido. E aí um ponto importante, você tinha tocado acho que no nosso primeiro episódio, falando, e como que era essa pessoa, esse criminoso, cujo DNA provava que era realmente o agressor? André, ele não é parecido com o Carlos Edmilson, porém, ele tem a mesma constituição física e se eu tivesse de descrevê-lo para você, eu descreveria de forma muito semelhante. Ele também era um homem moreno pardo, entre 1,75 m e 1,80 m e forte, robusto, atlético de físico. E um homem jovem. Né? A época dos fatos, o Carlos Edmilson tinha 20, 25 mais ou menos, e essa pessoa tinha 17, 18 anos. Então as características batiam. Esse foi o fator. E então, assim... de tudo que... E aí, finalmente, o STJ liberou a condenação. O Carlos Edmilson acabou cumprindo 12 anos de pena ao todo, pelo que eu soube. Mas aí o STJ cancelou as condenações finais e o Carlos Edmilson, então, voltou à liberdade. E o projeto foi muito comovente quando as advogadas me ligaram, dizendo que tinham conseguido isso, né? Eu também fiquei muito comovido, mas aí tem uns pontos que me chamaram a atenção e que eu carrego desse episódio para mim, para a vida. Acho que a gente vai finalizar aqui nesse episódio, né? Eu ia pedir isso para você, para suas considerações finais. Claro, então, se você me permite, Claro. André, e todos os colegas e quem nos ouve... A ideia é essa aqui. Eu queria trazer essa questão. Esse caso, evidentemente, que é muito marcante, né? E um dia a doutora Flávia Raal falou comigo, doutor Eduardo, o senhor é um anjo, um herói desse episódio. Eu falei assim, doutora Flávia, eu não sou. O herói desse episódio foi o Carlos Edmilson, que sofreu isso e se submeteu às regras do sistema sem nunca ter cometido uma loucura contra a própria vida ou contra terceiros. E que eu espero que possa, desse jeito, se sentir reparado de alguma forma, e agora vai haver outras providências, né, certamente contra o erro judiciário que vai ser feito, e espero que ele retome a vida, né, que esse episódio não desfalque o restante de vida que ele sobra, que eu espero que seja longo. Mas, para mim, tem pontos marcantes importantes. André, existe técnica e rito nas coisas do direito, e notadamente do direito penal e processual penal, por um motivo. É que elas nos trazem segurança e precisão. E notadamente no nosso trabalho, que é um trabalho burocrático, repetitivo, digo nosso trabalho, o trabalho do promotor, da polícia, do juiz, nós temos de nos atentar para ser rigorosos com o rito, com a ritualística das coisas, com o procedimento das coisas. Forma é garantia, isso é uma grande verdade. Talvez se nós tivéssemos sido mais cuidadosos lá atrás, eu digo nosso sistema de justiça como um todo, né? Esses erros talvez não tivessem acontecido ou pudessem ser minimizados. Ou talvez fosse muito mais difícil que tivesse acontecido. Então nós temos de ser rigorosos com isso. É preciso dominar a técnica e colocá-la em prática na nossa atuação no dia a dia. Mesmo que seja o 10º processo do dia, mesmo que o flagrante na delegacia seja o 5º da madrugada apresentado, deve ser feito o reconhecimento com precisão, com segurança, com responsabilidade, atendendo os ditames da lei. E nesse ponto a jurisprudência atual da STJ exige isso e é correto que exija, e eu acho que é papel nosso como fiscal da lei exigir que se obedeça a isso, porque nós somos fiscais, barreiras também para o erro não acontecer, não dar essa consequência como essa que aconteceu. Esse é um ponto. Segundo ponto, André, não importa a gravidade, a dimensão, o gigantismo, né, o escândalo que um determinado crime possa causar. Eu estou falando aqui de estupro violento, brutal, tentativa de latrocínio contra a menina de 13 anos, contra uma mulher com o corpo em feridas por causa de um câncer evoluído, contra uma vítima que tomou 3 facadas no peito e que teve a sorte da faca correr no osso externo e de não matá-la. Não importa a dimensão do caso, nós temos obrigação de ter um papel de prudência e temperança, notadamente nas nossas manifestações públicas e na forma como o Ministério Público leva o caso a público perante a imprensa. Há um instinto da imprensa, até por ser uma atividade comercial e econômica, naturalmente, de atrair atenção e, por isso, esse ímpeto de sensacionalismo, essa técnica de sensacionalismo. Mas me desculpa, André, isso é inadmissível para um promotor de justiça. O nosso papel é um papel de temperança, de sobriedade, de seriedade. Isso é muito importante. Muito importante. Nós sofremos uma pressão muito grande da sociedade, via mídia, para que os casos sejam solucionados, que as coisas sejam resolvidas. É óbvio que isso acontece. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, tratar os envolvidos no processo, investigados, réus, vítimas, testemunhas, com leviandade. Nós temos que preservar essas pessoas. Elas estão no drama criminal. Elas protagonizam o drama criminal, que é o drama da vida real. Nós somos agentes satélites em torno disso. E para nós que temos garantia, nós que temos tempo para trabalhar, nós que temos técnica, somos testados, preparados, estudados, nós temos de ter prudência para não deixar essas coisas se avolumarem. Então, acho que essa é uma outra lição que eu tive.
E, finalmente, eu quero dizer que, desde que eu era um garoto de faculdade, fui estagiário no Ministério Público e decidi me tornar promotor de justiça, eu fui muito animado pela impressão que eu tinha do Ministério Público como uma reserva moral do país. Evidentemente que isso assim, dava um estímulo ético muito grande para integrar essa carreira, para adotar essa carreira para a minha vida. Mas, sobretudo, o que mais me motivou e o que mais me conforta nessa carreira há quase 25 anos é a independência funcional e que nos impõe essa coisa insana de ser o responsável por acusar alguém e, ao mesmo tempo, por fiscalizar se essa pessoa está sendo acusada e, eventualmente, condenada da forma legal, da forma adequada, da forma prevista na lei. Isso é uma coisa absolutamente desafiadora, talvez contraria a lógica, mas é exatamente isso que me dá combustível, me deu alimento de espírito a vida inteira para atuar entusiasmadamente pelo Ministério Público, como eu espero continuar atuando por bastante tempo. Enfim, isso é o caso que eu queria trazer para vocês e fico feliz se as pessoas se inspirarem de alguma forma nisso e não tomarem apenas como uma tragédia, mas sim como um mecanismo, com um exemplo de que o sistema tem alguns mecanismos até para reparar os maiores absurdos. Você fala isso, eu concordo com você, foi o que me motivou a prestar ao Ministério Público também. Eu me lembro daquela frase do Piero Calamandrei, que ele fala sobre a citação mais linda do Ministério Público. Ele fala é do eles, os juízes vistos por nós advogados. E ele fala juiz sem paixão, advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Exatamente. Eu só não concordo com isso, porque a gente também tem paixão naquilo que a gente faz. Só que é uma paixão neutra. A gente tem que buscar sempre a verdade real, a justiça. Porque o que motiva a gente Aliás, dentro André, desse sistema? Essa passagem do Calamandrei é fantástica porque ele diz: tal é o absurdo psicológico do Ministério Público. Não é isso que ele escreve? Pois é, que exatamente. É o conflito que a gente advogado vive, né? sem paixão, juiz parcial. Ele diz assim, né? E eu acho que é isso. Mas, e uma coisa importantíssima que é a gente olhar tudo isso, André, e ver quão importante é um sistema constitucional de Estado de Direito em que preveja garantias para as instituições. Eu fui fazer isso, reverter essas condenações, ajudar, né, me prestar, me disponibilizar a equipe que ia reverter essas condenações todas, usando o nosso poder requisitório do Ministério Público, com o mesmo desarrojo que eu usaria para fazer a investigação, para obter a prova da autoria. A gente estava obtendo a prova da inocência, mas a função era de fiscalização da lei e o Ministério Público tem prerrogativa para isso. E eu, pessoalmente, tenho todas as garantias constitucionalmente previstas que me dava tranquilidade para poder fazer isso. Essa é a relevância de manter instituições fortes, responsavelmente estruturadas no texto constitucional e respeitadas assim. Então, você tem o livro Os Miseráveis do Victor Hugo, né? E tem o Jean Valjean, ele sabe que uma pessoa está cumprindo, vai ser condenada no lugar dele. Ele sai, envelhece não sei quantos anos e vai lá e salva a pessoa. Infelizmente, nesse caso, a gente não podia esperar isso do maníaco verdadeiro, que ele fosse lá e retirasse o réu da prisão. Então, coube ao nosso querubim, aí eu vou falar com U, né? Você poder reverter esse caso. Parabéns, meu amigo. Cara, valeu. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Ágora, mais um episódio emocionante e esperamos vocês para novas histórias.